Se você acha que nasceu desafinado, pois bem, você pode estar enganado. Existem 3 níveis de afinação e muito provavelmente, como muitas pessoas estão presas no 2º nível, você também pode estar. E eu vou te explicar qual é a diferença. Eu sou professor Adailton Silva. Se você gostou desse assunto, dá o seu like aqui e acompanha, porque eu tenho muita coisa boa para te dizer. Vou explicar agora do que se trata os 3 níveis. O primeiro nível, que a gente chama de desafinado, é uma distância maior que uma pessoa atinge a nota fora da nota que era para ser atingida. E essa nota nem pertence à escala. Quando ela pertence à escala, ela pode ser tida apenas como uma improvisação. A pessoa pode alterar a escala que o cantor original fez sem desafinar, porque ela atinge outra nota da escala que funciona dentro daquele tom, então ele não está desafinado, ele apenas improvisou. Isso pode acontecer. No lugar onde há 2 notas, ele fazer 5, criar melismas, criar efeitos para que a música fique mais bonita. Ele pode iniciar em uma nota e fazer um glissando até atingir aquela outra. Ele pode dar uma apogiatura, que é uma nota vizinha àquela que ele quer chegar, e depois ajustar até ela. Isso não são considerados erros. Desafinar é quando você erra a escala com uma distância realmente maior. O 2º nível, que é muito comum entre cantores e até bons cantores, principalmente profissionais, causado na maioria das vezes por falta de retorno. Quando a gente não tem um bom retorno, ou quando a voz já está cansada, ou quando a gente passou a situação nossa de vida na arte, ela é bem complicada. A gente viaja muito, a gente às vezes emenda um show com o outro, a gente sai de uma cidade quente, vai para uma cidade fria, a gente enfrenta ar-condicionado, então nem sempre a sua voz está boa. A minha, por exemplo, esse feriado, o pessoal estava em volta de uma fogueira fazendo um som e eu cheguei para prestigiar o que eu estava ouvindo. Eu saí de lá rouco. Nesse momento, a sua voz pode falhar um pouco a afinação, o que a gente chama de comas, são subdivisões menores. Ao invés dela desafinar realmente, ela pode não bater a afinação perfeita. E isso é muito comum. Qualquer pessoa que vai num estúdio gravar, ele vê isso acontecer. E aí, às vezes, até o técnico chega lá e pega o afinador e puxa um pouquinho para cima. É comum entre os profissionais isso acontecer. Muita gente gosta de colocar uma crítica enorme, falar um monte de bobagem, diminuir o outro, dizer que é ruim. Mas, geralmente, quem faz isso não entende nada. Porque uma pessoa que entende do assunto sabe que é comum cometer esse tipo de erro. Pode acontecer. Então, você, para não cometer, você tem que registrar sua voz, treinar muito, para ela ficar firme, para ela ficar segura. E não estar num momento de gripe, de problema na garganta, rouco, porque aí isso pode acontecer. E a outra situação é uma pessoa afinada, uma pessoa que transita na escala com muita segurança, com muita firmeza, que não treina só uma escala maior, mas também treina uma escala menor, porque isso também pode fazer a gente errar. Se você transita por uma escala onde as distâncias são todas certinhas para uma escala maior, e aí de repente você pega uma música que é em tom menor, você pode errar porque não está acostumado com a distância da terça, da sexta, da sétima, que mudaram. Elas mudam quando uma música é em menor. E aí ainda existe a coisa de você estar cantando uma música que adicionou um modo grego, um dórico, um frígio, que aí é mais mudanças ainda na escala. Ou ela pode mudar de tom, sofrer uma mudança de tom, e aí a pessoa que tem dificuldade, que está aprendendo, ela tem esses erros. Mas estar afinado é transitar com segurança dentro da escala, firme. Comado é quando você tem erros menores, bem mais delicados. E desafinar é quando você realmente sai da escala em notas mais distantes, certo? Então, vamos entender que entre um semitom e outro, ainda existe notas, ainda existe comas, e ainda existe chance de desafinar. E aí, gostou do conteúdo? Pois é, se você interessa estudar comigo, clica aqui no link
e venha aprender um pouco mais a respeito do cantar, entender um pouco mais a respeito do canto.